Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Eu sou o professor Roger e na aula de hoje nós vamos trabalhar um ambiente dinâmico, seres vivos em interação. Bom, gente, é uma aula do ensino fundamental, do 6º ano, a componente curricular é Ciências e a unidade temática é Terra e Universo. A habilidade fundamental versa sobre identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. Nesta aula, você irá aprender a aplicar conhecimentos sobre identificar as camadas da Terra em desenhos e esquemas gráficos, caracterizar as camadas do planeta Terra desde as 3 camadas internas mais básicas, crosta, manto e núcleo, até a atmosfera, descrever a composição e as propriedades das camadas que estruturam o planeta Terra e comparar a extensão das camadas estruturais em relação ao raio da Terra. Bom, gente, um ambiente dinâmico, seres vivos em interação. Nós sabemos que no nosso planeta nós interagimos com o ar, a terra, a água, com os outros animais que por aqui vivem e, consequentemente, nós mantemos relações interacionistas. Essas relações são de fundamental importância para a manutenção da vida no planeta Terra. Tendo em vista isso, os problemas ambientais e a preservação da natureza são temas muito debatidos nos dias de hoje. A ecologia é a ciência que se dedica ao estudo do ambiente e das relações entre os seres vivos, ao nos ajudar a compreender os efeitos da ação humana sobre a Terra. Essa ciência contribui para que sejam tomadas atitudes a fim de minimizar os danos que causamos ao nosso planeta. Então, gente, a ecologia é a ciência-mãe que faz com que as nossas relações sejam trabalhadas de forma que haja um equilíbrio, para que a gente não ofenda tanto o planeta e que, consequentemente, a gente possa até mesmo chegar ao extremo, que é a extinção da vida no planeta, como já ocorreu em outros períodos anteriores, como a era glacial, a era dos dinossauros e por aí vai. A vida na Terra. Bom, gente, vamos falar agora sobre o planeta Terra. A Terra é construída por materiais sólidos, líquidos e gasosos. Sua estrutura externa pode ser dividida em litosfera, hidrosfera e atmosfera. Vamos destrinchar cada uma dessas esferas para vocês analisarem aí. Bom, gente, a litosfera é a camada sólida mais externa do planeta. Ela é composta de rochas sólidas e solo. Já a hidrosfera é o conjunto de toda a água do planeta. A água está presente em oceanos, geleiras, rios, lagos, lagoas, nos depósitos subterrâneos, no ar e nos próprios seres vivos. E a atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta Terra. Então, gente, basicamente na estrutura terrestre nós temos essas 3 esferas. Litosfera, que trata da camada rochosa, né, que é o chão onde a gente pisa em si, o solo. A hidrosfera, que é tudo que contém água, inclusive nós mesmos. Então, todo espaço que você conseguir visualizar a água faz parte da hidrosfera. E nós temos a atmosfera. A atmosfera trata do ar que nós respiramos, tá? Bom, gente, necessariamente a Terra reúne condições que permitiram o surgimento e a manutenção da vida. Então, a Terra é todo esse conglomerado que envolve essas 3 esferas aí, tá? Falando da vida na Terra, nós temos também a biosfera. O que é a biosfera? A biosfera é o conjunto formado pelos seres vivos e pelos ambientes em que vivem. Ela é composta de regiões da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera. Os seres vivos estão distribuídos por praticamente todo o planeta Terra e habitam ambientes quentes e frios, úmidos e secos, por exemplo. Conhecer os tipos de ambiente e as interações estabelecidas entre eles e os seres vivos é importante para a preservação da vida. Por que eu tenho que conhecer os tipos de ambientes? Para que a gente saiba onde cada ser vivo ele tem uma maior representatividade e ele consegue sobreviver. Por exemplo, nós, seres humanos, conseguiríamos sobreviver debaixo d'água? Conseguiríamos, gente? Nós temos a capacidade de respirar embaixo d'água? Não, pessoal, a não ser que a gente utilize um equipamento, né? Mas mesmo assim a gente não pode passar muito tempo lá. Por quê? Porque não é o nosso habitat natural.
Então, consequentemente, é por isso que nós temos que estudar a biosfera e estudar em que espaço cada tipo de ser vivo vive da melhor forma, para que ele consiga sobreviver e manter, perpetuar a sua espécie, tá, gente? Aqui nós temos a ilustração da biosfera. Ó, aqui é uma representação esquemática da biosfera e de seus limites. Note que a maioria dos seres vivos vive em uma faixa de poucos quilômetros do nível do mar. No entanto, também podem ser encontrados em grandes altitudes ou profundidades. Aqui nós temos uma imagem sem escala, tá, gente? Com cores fantasia. Então, nós podemos ver aqui, ó, que nós temos poucos seres vivos que vivem em, assim, ó, por exemplo, 10 quilômetros de profundidade. Tem aqui pouquíssimos, por quê? Porque é um local muito fundo, então as condições de vida são muito precárias aqui nessa região. Já aqui, ó, entre 0 e 2 km de profundidade é onde a maioria dos seres aquáticos vivem, tá? Aí aqui nós temos a superfície, que é o que nós chamamos de nível do mar, e nós temos aqui os 3 km de altitude, que é onde a maioria da biodiversidade terrestre sobrevive, tá, gente? Aqui nós temos, ó, alguns poucos animais que vivem até 10 km de altitude. Como vocês podem ver aqui, algumas aves, aqui outras aves. Então, ó, nós temos animais que vivem nos extremos, tanto superiores quanto nos inferiores, e a grande maioria está aqui, ó, nesses 5 quilômetros, que envolvem 2 abaixo do nível do mar e 3 acima do nível do mar. É onde a grande maioria está residindo, certo, gente? Significa onde nós temos as maiores condições, tá? Que é o intervalo da biosfera com a maior quantidade de seres vivos. Então, aqui nós temos uma maior diversidade de seres vivos, né? Que conseguem sobreviver nessas circunstâncias. Ainda sobre a biosfera, saiba mais. Os animais nos limites da biosfera. A gente viu, né? Aqueles que estavam até 10 km acima do nível do mar e outros que estavam mais ou menos em 8 km abaixo do nível do mar. Ó, o ganso de cabeça listrada, que é o Anser indicus, voa a altitudes muito elevadas. Ele vive na Ásia e sobrevoa as montanhas das cordilheiras do Himalaia e, quando está migrando, a altitude de seu voo pode atingir mais de 8 km acima do nível do mar. Então é muito alto, gente, que eles voam. E próximo ao limite inferior da biosfera, por volta dos 8 km de profundidade, já foi filmado uma espécie de peixe caracol nadando. Os peixes caracóis, que têm a família Liparidae, são típicos de grandes profundidades e apresentam um corpo alongado. Aí aqui nós temos a ilustração de um peixe caracol, né? E aqui nós temos a ilustração de um ganso de cabeça listrada. Bom, gente, agora nós vamos tratar sobre as condições para a vida na Terra. Entre todos os planetas já conhecidos e estudados, a Terra é o único que abriga os seres vivos. Você já parou para pensar por que é possível a existência e a continuidade da vida em nosso planeta? Já pararam, gente? Pois pensem aí. Ó, por que a gente diz que a Terra é o único planeta que abriga o ser vivo? Até porque a gente não tem conhecimento de todos os outros planetas. Há indícios de que a gente chegou na Lua, de que a gente chegou em Marte, porém não há estudos científicos suficientes para dizer que esses outros planetas não comportam vida, pelo menos não como nós estamos acostumados, como ocorre no planeta Terra, tá? Mas no planeta Terra existe essa biodiversidade rica, por quê? Porque ele tem componentes que trabalham juntos, que interagem para fazer com que a espécie se perpetue, com que todas as espécies, né, que a vida se prolifere aqui no planeta Terra. Entre eles, nós temos a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, além de toda a grande biodiversidade que é composta por essas esferas do nosso planeta, tá? Por esses componentes que constituem a Terra. Então, por esse motivo, nós temos condições suficientes e necessárias para que consigamos sobreviver. E isso é de fundamental importância. Para tanto, nós temos que manter um equilíbrio, porque a gente sabe que para sobreviver, nós precisamos utilizar os recursos que temos na Terra, né? Entretanto, a gente não pode utilizar esses recursos em demasia, em escalas assim exorbitantes. Por quê? Porque é desnecessário, a gente não precisa de tudo isso e que a gente sabe que esses recursos são o quê? Escassos. Então, a gente tem que manter equilíbrio.
temos que ter cuidado para que a gente consiga permanecer por muitos e muitos anos ainda, utilizando esses recursos de forma natural e tranquila, para que a gente consiga sobreviver e perpetuar a nossa espécie. Ó, gente, para que haja condição de vida na Terra, nós temos que considerar esses seguintes detalhes aqui, ó. A Terra e os outros planetas do Sistema Solar. Vamos fazer essa comparação entre ela e os outros planetas. Então, gente, nós vimos que nós temos a atmosfera, né? A atmosfera terrestre é rica em gases como o gás oxigênio, que é essencial para vários seres vivos, e o gás carbônico, que é o principal gás envolvido na produção de alimento pelas plantas e na manutenção da temperatura do planeta. Já nos outros planetas do Sistema Solar, eles apresentam a atmosfera, só que essa atmosfera varia em espessura e na composição de gases, algumas das quais contêm gases nocivos, ou seja, não teria condição de ter vida com gases nocivos, né? Não como a gente consegue viver aqui na Terra. Então isso aí já é um grande empecilho. Qual que é a temperatura da Terra? A temperatura média da superfície terrestre é de aproximadamente 15 graus Celsius, que é uma temperatura que a gente considera amena, ou seja, que a gente consegue sobreviver tranquilamente. Isso, temperatura média, tá? Muitas apresentam a variação de temperatura bastante significativa. Em Mercúrio, por exemplo, a temperatura chega a mais de 400 graus durante o dia e cai para menos de 170 graus à noite. Então, gente, aqui nós percebemos uma amplitude de temperatura muito grande. E isso pode prejudicar a vida nesse planeta Mercúrio, como por exemplo, a vida tal qual nós conhecemos, tá? E na água líquida? No Brasil, aliás, na Terra, nós possuímos quantidade abundante de água em estado líquido. A vida, tal como a conhecemos, depende de um meio líquido que possibilite as interações químicas. A água é considerada essencial para o surgimento e a manutenção da vida na Terra. Já nos outros planetas, em 2018, com base em dados obtidos por uma sonda espacial, pesquisadores encontraram indícios de água em estado líquido em um reservatório subterrâneo em Marte. Essa evidência ainda é objeto de estudo. Não foi detectada água em estado líquido em outros planetas do Sistema Solar. Então, gente, por esse motivo nós dizemos que ainda é inviável a manutenção da vida em outros planetas que não seja a Terra. Por quê? Porque a gente ainda não descobriu condições necessárias e suficientes para que a vida ocorra, tal qual nós conhecemos, tá? O ecossistema. Pessoal, um ecossistema é o conjunto formado pelos componentes vivos e pelos não vivos de um ambiente. Os seres vivos de um ecossistema mantêm relações entre si e também com os componentes não vivos. Diferentes tipos de ambiente, como uma floresta, um oceano e uma caverna, são chamados de ecossistemas. Cada ecossistema possui características próprias e se diferencia quanto aos elementos que o compõem. Então, gente, isso é o ecossistema. É um conjunto composto de seres vivos e de seres não vivos. Vamos explorar um pouco melhor essas condições aí. A ciência que estuda as interações entre os componentes vivos e os não vivos dos ecossistemas é a ecologia. A palavra ecologia vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo, ou seja, o estudo da casa. Corresponde, portanto, ao estudo da casa ou do lugar onde se vive. Lembrando, gente, que a ecologia está estritamente relacionada aos componentes vivos e não vivos que fazem parte do ecossistema. Quem são os componentes do ecossistema? Os componentes vivos constituintes dos ecossistemas são os seres vivos e os componentes não vivos também são chamados de fatores físico-químicos. São os elementos como as rochas, a parte mineral do solo, a água, o ar e a luz. Então, gente, quando nós falamos de seres vivos, os componentes vivos são aqueles que têm vida, ou seja, eles precisam nascer, crescer, reproduzir, morrer. São aqueles que pensam por si sós e às vezes nem mesmo pensam. Porém, ele tem toda uma relação que envolve aquela questão celular, aquela questão molecular, aquela questão de haver a necessidade de se alimentar para sobreviver. Já os seres não vivos, não, eles só existem, você só sabe que eles estão ali. Por exemplo, uma pedra é um ser não vivo, tá? Já, por exemplo, os seres vivos, o ser humano é um ser vivo, uma pedra é um ser não vivo.
A gente lembra daquela situação de animado e de inanimado, tá? Aqui nós podemos observar os componentes dos seres vivos, tá? Aqui nós temos uma representação esquemática de um ecossistema, mostrando em detalhes os componentes vivos e os não vivos. Aqui é uma imagem sem escala, tá, gente? E as cores são fantasias. Aqui nós temos o ecossistema, tá? Quem são os componentes vivos que estão constituídos nesse ecossistema? As árvores, os animais, os insetos. E quem são os componentes não vivos? A água da chuva, a luz, o ar, a pedra, parte mineral do solo, as rochas. Então, como vocês podem ver, gente, os seres que são animados, que mexem por si sós, que têm a capacidade de raciocinar, de fazer qualquer tipo de movimento, são os componentes vivos. Já os não vivos não, são aqueles que estão ali apenas figurando, né? Que fazem parte do ecossistema, só que não têm vida. Quais são as relações entre os seres vivos? A gente sabe que para que a gente consiga sobreviver, a gente tem que interagir, a gente tem que se relacionar com o ambiente. Porém, quais são essas relações? Gente, as interações entre os seres vivos acontecem tanto entre indivíduos de uma mesma espécie, quanto entre seres vivos de espécies diferentes. Para compreender essas relações, vamos analisar um exemplo. A seguir, são apresentadas algumas características do cuxiú preto, que é um Chiropodes satanas. É um primata que vive nas florestas do Pará e do Maranhão. Veja as relações entre os indivíduos dessa espécie e sua interação com as espécies diferentes. Então, eles vivem em bandos de cerca de 30 indivíduos da espécie que chegam a se deslocar vários quilômetros por dia pelas copas das árvores, ou seja, lá em cima. Eles alimentam-se de flores, frutos, sementes, brotos, insetos e aranhas. Ao se alimentar de frutos, ele pode espalhar as sementes para outras regiões, por meio de suas fezes, atuando na dispersão das plantas. Quando há pouco alimento disponível, o bando se divide em grupos menores, diminuindo a competição entre seus integrantes. E por se deslocar com agilidade e rapidez, ele consegue fugir mais facilmente de predadores como serpentes, onças e gaviões. Aqui nós temos a ilustração do cuxiú preto, que é um dos primatas brasileiros mais ameaçados de extinção, além de ter seu habitat muito diminuído por causa do desmatamento. Esse animal é caçado para a obtenção de carne. A sua cauda é utilizada muitas vezes como espanador de pó. Então, gente, aqui nós podemos perceber a relação dos seres vivos. A relação entre seres de mesma espécie, como vocês viram que eles andam em manadas, né, em bandos, eles podem até mesmo se dividir a depender da disponibilidade de alimentos e também para sobreviverem, né, fugir de caçadores, fugir de predadores, assim como eles também se relacionam com outros seres, como o meio ambiente, que eles podem, eles vivem pulando nas copas das árvores, né, se deslocando, podem se deslocar quilômetros e quilômetros através das árvores, eles precisam de brotos, de sementes e até mesmo de outros animais para sobreviver, porque eles precisam se alimentar, né? Como vocês viram, eles podem se alimentar de frutas, de flores, de folhas, de brotos, de aranhas, de insetos. Então, essa é a interação desse animal. Assim como nós podemos perceber também a interação do ser vivo, né, do ser humano, com os demais seres humanos, jogando futebol, jogando basquete, praticando exercício, jantando em família, e daí vai, né? E por aí sucessivamente. Gente, os componentes não vivos e os seres vivos. Os seres vivos, eles se relacionam com os componentes não vivos dos ambientes onde vivem. A quantidade e a disponibilidade dos recursos físico-químicos podem influenciar os seres vivos. A água, por exemplo, é um recurso vital para todos os seres vivos. A escassez e ou o excesso podem ser prejudiciais aos componentes vivos. Nós sabemos que os seres vivos se relacionam com os seres não vivos. Por exemplo, nós precisamos de água para sobreviver. Por quê? Porque nós precisamos beber a água. Nós sabemos que o nosso organismo é constituído em grande parte por água. Então, a gente precisa de água para sobreviver. Além disso, nós sabemos que a água em excesso ela é prejudicial. Vocês já perceberam uma enchente? Já viram quanto que uma grande chuva pode fazer de prejuízo?
pode derrubar casas e, consequentemente, machucar as pessoas, pode derrubar prédios, escolas, pode trazer um mal muito grande, né? Pode, por exemplo, acontecer o que aconteceu em Mariana, né? Ali a gente viu que são dejetos, mas aquilo ali, ó, é uma grande quantidade que desencadeia no rio e que, consequentemente, pode fazer com que todo mundo que dependesse daquele rio passe por problemas, porque houve uma enchente, né? Aqueles dejetos caíram dentro do rio e aquilo ali aumentou o volume de água. Consequentemente, isso aí prejudica a saúde. Quando há enchentes, por exemplo, no perímetro urbano, o que acontece? Toda aquela água do esgoto, todo aquele lixo que estava na rua, ele cai para dentro do rio. Ele também pode parar em qualquer lugar que não tenha uma rede de esgoto adequada, que não tenha uma rede de saneamento devidamente colocada. Então, isso prejudica os seres. Então, água em demasia é ruim, assim como água em escassez também é ruim, porque vocês já pensaram em algumas regiões que não tem água, como que as pessoas sobrevivem sem água, sabendo que água é crucial para tudo na nossa vida. Todas as atividades que desempenhamos precisam de água. Para mim produzir carne, eu preciso de água. Para mim produzir a roupa, eu preciso de água. Para mim produzir o alimento, eu preciso de água. Para mim produzir uma caneta, eu preciso de água. Então, gente, nós precisamos de água para tudo. Então, por isso que nós temos que manter um sistema ecológico equilibrado, para que a água não nos falte e para que a gente consiga manter as nossas vidas adequadas, né? Os seres vivos, por sua vez, também podem interferir nos fatores físico-químicos do ecossistema. Por exemplo, as plantas podem diminuir a passagem da luz solar, alterando a luminosidade e a temperatura do nível do solo. Então, gente, aqui nós podemos perceber nessa ilustração que, às vezes, as próprias plantas podem interferir em alguns ecossistemas. Aqui você vê que, devido à grande quantidade de árvores, a luz solar não chega no solo, não chega aquelas plantas que estão ali na superfície do solo. Por quê? Porque elas são grandes demais e a copa é muito preenchida. Então, isso aí também pode prejudicar esse ecossistema. Assim como pode deixar esse ambiente muito escuro para que outros seres consigam sobreviver, sendo que a gente precisa de luz para algumas propriedades da gente também, né? Vitamina D, pessoal. Bom, os locais de um ecossistema em que um ser vivo vive e pode ser encontrado são seu habitat. Nesse local ele se alimenta, se reproduz e se abriga. Então, gente, o habitat é a nossa moradia de fato, propriamente dito, porque é lá onde eu me alimento, é lá onde eu bebo, é lá onde eu me abrigo, é lá onde eu me relaciono com os outros seres da minha mesma espécie e seres de espécies diferentes. Então, é lá onde nós falamos que existe vida. A ecologia é multidisciplinar. Por quê? Porque compreender o funcionamento dos ecossistemas é um objeto de estudo da ecologia e requer o trabalho de diversos cientistas. Entre eles estão os biólogos, que são os cientistas que estudam a vida, os geólogos, que são cientistas que estudam as rochas e os solos, os químicos, que são as pessoas que estudam as substâncias, e os físicos, que estudam a energia e as outras interações entre os elementos do ecossistema. Então, gente, num grupo que estuda a ecologia, nós temos cientistas de todas as áreas. Nós temos cientistas matemáticos que vão saber a quantidade de cada coisa que a gente precisa para se manter. Temos aí os biólogos que vão estudar a vida, os geólogos que vão estudar a litosfera, os químicos e físicos que podem estudar a hidrosfera dentro das suas propriedades físico-químicas e daí sucessivamente. Então, nós precisamos de um grupo multidisciplinar de cientistas para a gente estudar tudo, até porque uma pessoa só, ela não é capaz de saber de todas as coisas. Então, a gente precisa se especializar numa área e, consequentemente, colaborar com os colegas, para que, através da colaboração do conhecimento, a gente consiga obter informações mais pautadas cientificamente, mais seguras, mais confiáveis. Quando os cientistas com diferentes especialidades trabalham juntos, uns complementam os saberes dos outros. Isso permite, por exemplo, ter o conhecimento mais amplo de um ecossistema, como eu acabei de falar.
quando eles trabalham em conjunto e em harmonia, o saber de um junta com o saber do outro e, consequentemente, dá uma informação mais confiável, mais precisa, não apenas um achismo, tá, gente? Agora, tratando da história da ecologia, a ecologia como disciplina científica é um empreendimento recente. O termo foi cunhado em 1866 pelo zoólogo alemão Ernst Haeckel. Os primeiros passos para a organização da disciplina foram dados por volta de 1890. Contudo, observações e registros das interações ecológicas se estendem desde as origens da ciência, com as civilizações grega e árabe, só para mencionar algumas, ainda na antiguidade até os dias de hoje. Abu-Utan Amir Imber Bar, que é conhecido pelo apelido de Al-Jarris, nascido em 776 d.C. em Basra, cidade do atual Iraque, foi um autor de destaque em sua época e já reconhecia os efeitos dos fatores ambientais na vida dos animais. Ele escreveu uma enciclopédia de 7 volumes chamada Kitab al-Awayam, o livro dos animais, com histórias e observações sobre mais de 350 animais. Vamos ler um trecho dessa obra aqui. Os mosquitos saem à procura de sua comida, uma vez que sabem instintivamente que o sangue é a coisa que os faz viver. Logo que avistam o elefante, o hipopótamo ou qualquer outro animal, eles sabem que a pele foi feita para servir-lhes de alimento e perfuraram-na com suas probóscides, certos de que suas estocadas estão perfurando fundo o suficiente e são capazes de alcançar e tirar o sangue. Moscas, por sua vez, embora se alimentem de muitas e diversas coisas, principalmente caçam o mosquito. Todos os animais, em suma, não podem existir sem comida, nem pode o animal que caça, por sua vez, escapar de ser caçado. Bom, gente, aqui é um trecho desse livro que está aí falando de ecologia, falando do ecossistema, falando de habitats, falando das interações entre os seres vivos e os seres não vivos, dentre os seres vivos e os próprios seres vivos. Ou seja, então a história da ecologia ela vem desde muito tempo, desde períodos remotos, onde a gente sabia que as coisas eram um pouco mais escassas, né? Mais delicadas. Então, pessoal, eu agradeço a companhia de vocês, eu espero que vocês tenham compreendido essa nossa interação sobre a origem, né, da vida na Terra, sobre os ecossistemas, sobre a Terra em si, e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais, gente. Tchau, tchau.